Alô, malta, está no ar o Papo Dev com Portinho, o podcast da Luso Delphi que dá voz à comunidade Delphi dentro e fora de Portugal. Aqui exploramos histórias reais, unindo tecnologia e experiência para inspirar e conectar. Não é isso, meu amigo João? Como é que estamos aí, meu querido? Boa tarde. Aqui é isso mesmo, a gente partilha experiências, partilha conhecimento e é tudo a favor da nossa grande comunidade Luso-Delphi. E como vou sempre dizer, deixem o vosso like, subscrevam, partilhem os vídeos e deixem os vossos comentários, de onde são, se têm alguma dúvida ponham, que teremos todo o gosto depois em partilhar as dúvidas com os coautores do vídeo para vos responder. É isso aí. Antes da gente começar com o nosso convidado, quero me apresentar. Eu sou o Jorge de Lucas, sou MVP embarcadeiro cá em Portugal. Meu amigo João, apresente-se, por favor. João Ferreira, MVP também aqui em Portugal, 100% Tuga. Pois é, eu sou um Tuga de mentirinha. Eu não nasci Estou Tuga. importado. Mas, meu amigo João, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida por mim, é um amigo de longa data. A gente nos reencontramos na pandemia de forma online. Depois eu vou explicar melhor. Ele faz formações online, consultorias online e tal, pelo YouTube, e na altura era pelo Zoom. E quando eu o encontrei, né, através de outro colega também, para quem não sabe, eu, além de desenvolvedor, também estudei e estudo a parte de gestão ágil, gestão de projetos e tudo mais. E aí reencontrei esse amigo que é paulistano da capital, mas hoje está a morar em Minas Gerais, em Varginha. Ele é consultor e gestor de equipas de alta performance, é evangelista da cultura de produtos, né, produtos de software. Ele ajuda empresas de software a otimizar a operação e, de certa forma, ele é um apaixonado pelo impacto que produtos digitais causam na vida das pessoas nas organizações, né? Esse meu amigo é o Fernandes Lima. Adentre-se, meu querido. Cadê o Fernandes? Opa! Olá, pessoal. Obrigado. Opa! Olá, fala meu amigo Jorge, fala meu amigo Tudo João. bem? Tudo bem? Obrigado Primeiramente, pelo muito convite. obrigado. Nós que agradecemos você estar aqui. É um prazer tê-lo cá. Já fizemos, eu e o Fernandes, eu já participei do podcast do Fernandes há um tempo atrás também, falando sobre experiências na gestão de projetos, experiência em trabalhar em Portugal e etc. Depois segue lá no canal dele. Posso deixar aí depois o link do nosso papo também, que foi bem legal. Foi o que? Ano passado, ano retrasado? Já não me recordo. Né? Mas, Fernandes, se apresente aí, cara. Se apresente. Diga aí quem é o Fernandes. Bom, vamos lá. Bom, eu sou Fernandes Lima, direto da vida real da empresa de software. Eu ajudo a empresa de software a melhorar a sua operação. O que é isso? Controle de produtividade, entender a produtividade do time, né? A gente ajuda também no suporte, então a gente fomenta que desenvolvedores e profissionais de suporte, implantação e teste trabalhem juntos para entregar um produto, seja um produto para uma empresa pequena ou independente do tamanho, um produto que faça a diferença na vida dos usuários. Então, o desenvolvedor ele tem um papel muito relevante porque ele consegue ajudar tanto a própria equipe de desenvolvimento ou os colegas, mas ele consegue ajudar o suporte, a implantação, a área de teste, ou seja, o papel vital do meu trabalho é esse. A gente vai lá, entende a operação, sobe processos de melhoria, indicadores, da forma mais simples e rápida possível. Basicamente é isso. Bom, o pessoal que nos acompanha pode achar bem diferente esse papo que a gente vai fazer com o Fernandes, porque o Fernandes, atualmente, ele não é desenvolvedor Delphi. Né? Ele, na verdade, ele trabalha com equipas de desenvolvimento de software. Né? E
E quando eu e o João, a gente começou a conversar sobre o podcast, a gente não queria trazer somente um grupo somente que desenvolvesse em Delphi. A gente queria trazer uma experiência para os nossos ouvintes de experiências de pessoas que estivessem, sim, dentro do mercado de desenvolvimento de software, né? Então, falando disso, Fernandes, eu sei que você foi desenvolvedor, começou como desenvolvedor de software, né? Começou. Eu não sei se o Delphi foi a primeira linguagem que você trabalhou, mas o que te levou a entrar nessa área de desenvolvimento de software, né? Por que você escolheu o Delphi na altura, né? E o que te fez fazer essa transição para a área de gestão de equipas, né? Para querer virar um consultor de equipas ágeis? Então, seria, o que te levou a entrar na área como desenvolvedor de software e depois fazer essa transição para o que você é hoje? Tá bom, então vamos lá. Começando do começo. Bom, eu comecei minha carreira lá como desenvolvedor, programador júnior na época. Eu lembro o dia, inclusive, 29 de janeiro de 1992. Precisamente isso. Era programador Clipper na época, né? Quer dizer, era programador, não, eu tinha um pequeno conhecimento de Clipper. E aí eu tive a oportunidade de entrar numa construtora em São Paulo, como programador júnior, para desenvolver sistemas internos, né, da manutenção. E aí as linguagens eram Foxbase para Unix e tinha um pouco de Clipper para DOS ali, né? E aí eu comecei ali, eu fiquei maravilhado com o que eu vi, né? Porque eu achava que sabia programar e ali eu vi que eu não tinha o menor conhecimento, eu tinha só muita vontade de aprender, né? E o primeiro sistema que eu peguei lá foi um sistema de foram dois sistemas, um de folha de pagamento e um de contabilidade, né? E eu fiquei maravilhado com o que eu vi ali. E também não conhecia nada de Unix ali. Então, o Foxbase era um compilador padrão DBase ali, né? Para ambiente Unix. Então, eu comecei aí, né, como programador, e o que me levou para a área de software foi, acho que começou com o que eu lia na época, as revistas que eu tinha na época. O meu colégio foi um colegial técnico também, então, antes da faculdade, eu fiz um colegial técnico. Isso me ajudou muito, então eu tive muita programação no colégio, lá em São Paulo. E aí, ao entrar nessa construtora, eu comecei ali a ter contato com softwares que eu achei que eu conhecia alguma coisa, né? E aí foi muito incrível, porque eram relatórios bastante complexos, e aí eu fui aprendendo, fui mergulhando nisso. Bom, até que um belo dia, eu tive contato, eu era assinante do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, Estadão, né? Sou ainda, na verdade, desde 92, quando eu entrei na empresa, eu assinei. E aí, num belo dia, saiu uma matéria sobre o Delphi, né? No jornal Estadão, se eu não me engano, foi 95, 96, eu não lembro agora o ano, precisava ser por aí, 95, 96, por aí. E aí, a primeira matéria falando do Delphi 1.0, se eu não me engano, né? E eu fiquei muito impactado ali com a promessa ali. Falei, nossa, isso aqui parece muito legal, né? Eu vou atrás disso. Então, o meu contato com o Delphi começou aí. E aí, depois eu falei, bom, preciso ir atrás disso aqui e ver como isso aqui... Como é que eu aprendo isso aqui, né? Então, começou aí em 95, mas aí muito informalmente, no sentido de nada, de nenhuma aplicação para a empresa, né? Mas curiosidade, vontade de aprender é uma coisa que eu não tenho até hoje, a vontade de aprender, né? A vontade de trocar experiência, a vontade de estar participar de comunidade. Então, hoje o meu dia a dia é com desenvolvedores, é com teste, é com profissionais de produto, com gestores de time, mas então um contato muito grande com o desenvolvedor. Eu admiro muito o desenvolvedor, porque hoje eu vejo que o papel do desenvolvedor mudou por conta da IA, a gente pode falar disso depois, mas ele continua, para a minha visão, ele é ainda mais relevante. Então, o poder que o desenvolvedor tem, o poder que ele tinha atrás que eu estou falando na era pré-IA, né? Quando a gente faz esse papo em maio de 26, era um poder. Com a IA, esse poder também ficou ainda maior.
Então, o papel vai mudar, já mudou, né? Uma mudança grande. Só que, para mim, o desenvolvedor ele se torna ainda mais relevante. Ainda mais relevante. Ele deixa de ser o cara que coda para ser o cara que orquestra ali o trabalho junto à IA, para ser o cara que valida, né? Então, depois a gente também pode explorar isso. E aí, qual foi a minha saída do desenvolvimento? Então, eu me diverti muito programando, acho que o programador, o desenvolvedor tem muito isso, de se divertir, de aprender código, de passar finais de semana, de ler muito, de aprender, né? Eu vejo que os desenvolvedores continuam com essa pegada de estudar, de aprender, de trocar, e isso é muito, muito legal, ainda mais na época da internet, que a gente tem um conhecimento difundido aí. E aí eu resolvi sair porque eu comecei a ver outros aspectos do desenvolvimento que eram fundamentais ali na minha visão, né? E também tinha a ver com as pessoas que eu estava andando ali, né? Olha, a gente precisa olhar para o time, né? Qual é a produtividade do time, né? Como que eu mestro isso? Como que eu demonstro o ganho, né? E aí essas perguntas começaram a me provocar. Eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso estudar mais, preciso ir atrás, né? E aí eu fui comecei do meu jeito, e aí fui buscando, até que eu falei, não, é isso que eu quero. Então começou ali com a gestão de projeto, muito focado em desenvolvimento de software, né? 100% focado nisso. E aí eu já comecei a estudar depois metodologias ágeis e tudo, já tinha estudado um pouquinho de Lean, e aí eu conectava muito isso com o que acontecia na vida real da empresa de software, né? Era bugs, né? Por que os bugs acontecem? Né? Por que tem uma dívida técnica, né? Até que eu mergulhei de vez nessa parte de gestão ali, de ajudar o time de desenvolvimento ou ajudar a empresa de software da forma mais simples possível. Tem algum indicador, né? Meça, por exemplo, o volume de entregas que você faz, ou seja, começa da forma mais simples e rápida, e aí você vai gradativamente melhorando os seus indicadores. Então, começa simples, e aí, como eu tinha bastante conhecimento do mundo real da empresa de software, né, do mundo real do desenvolvimento, eu consegui navegar bastante, até que depois eu cheguei em produto, né? Que aí é uma outra história que a gente pode também discutir aqui, né? Então, foi o início ali em 92, como programador júnior, no ambiente Clipper, Foxbase ali para Unix, depois a chegada do Delphi ali, bastante de forma pessoal, depois eu comecei a criar algumas coisinhas para a empresa ali, e até para alguns, consegui um primeiro cliente, vendi ali, na verdade eu nem queria vender, eu queria mais brincar com Delphi, mas para alguma coisa útil, né? Queria que o que eu criasse fosse útil para alguém. Aí eu tive uma oportunidade de vender uma pequena aplicação, muito simples, e assim, eu não estava nem interessado no dinheiro, eu queria saber como é que eu posso transformar esse aprendizado numa funcionalidade ou em algo útil, né? E, então, assim, foi isso. O começo, a chegada do Delphi, depois a saída, e aí a coisa foi se desenrolando até que cá estamos, né? Bom, Fernandes, muito bacana. Agora, deixa-me fazer aqui uma apresentação. Para quem não conhece metodologias, o Ágil vem ajudar um pouco na organização da equipa, mas também na organização mental do desenvolvedor, certo? Ainda eu noto que ainda por parte de uma certa geração, um certo entrave a primeiro se organizar e depois começar a codificar. Como é que tu tens visto essa reação, essa aproximação a essa mentalidade? Tem encontrado aí muita gente ainda digamos assim, dessa era que bota a mão diretamente no papel antes de se organizar? Assim, muito boa essa pergunta, e aí tem uma coisa bem interessante, tá? Se a pessoa bota a mão no papel antes, eu acho que ela já está muito à frente, tá? Porque assim, o que eu vejo para responder? Independente do que seja o software, tá? Seja um sistema, um ERP, um app, não importa o que seja o software. Acho que o principal para quem é esse software, né? Essa é a primeira coisa. Então, que ganho eu consigo gerar para esse meu cliente que vai usar o software no dia a dia? Quem é esse cliente? Qual a operação que ele faz? Quais são as principais atividades?
E, normalmente, o desenvolvedor, pela paixão que ele tem, e eu também tinha essa paixão, eu quero fazer, eu quero codar, eu quero programar, eu quero rápido ali, eu quero entender o mais rápido possível a tarefa ou o projeto que está me sendo passado, e abrir a minha ideia e começar a produzir, né? Então, tem um pouco de paixão aí, eu vejo muito, mas, à medida que os softwares foram evoluindo, a complexidade explodiu, né? Então, quando eu estava lá desenvolvendo em 92, 93, ali da década de 90, o nível de complexidade era uma brincadeira perto do que é hoje. Então, você não tinha as integrações que você tem hoje. A maior preocupação que eu tinha era fazer o software rodar no ambiente Unix. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem milhões de software, milhões de formas de conectar. Então, a complexidade cresceu muito. A velocidade de 92 ou década de 90 era uma. A velocidade hoje é assustadora. Ela era assustadora pré-IA, com a IA virou uma coisa, mudou completamente, né? Então, o que eu vejo antes de codar, antes de iniciar, entenda o que é que você vai fazer. Para quem é. Né? Então, investe um pouco de tempo nisso. Então, eu ainda acho, respondendo a sua pergunta agora, que há uma resistência ainda nisso. É muito mais rápido codar, é uma impressão que eu tenho baseado nos diferentes contextos que eu ando, tá? Que eu tenho contato. É muita vontade de começar rápido para entregar rápido. Eu acho que isso talvez tenha funcionado no passado ou funcionou em alguma medida, mas hoje é cada vez mais arriscado. Construir sem entender, né? Ou seja, partir para a construção sem entender o que é o software, que problema ele resolve, que ganho ele vai trazer. Né? Então, para mim, quanto mais o desenvolvedor entender esse início, qual era o ganho, maior vai ser o impacto do trabalho dele. E ainda mais agora com a IA, né? Ainda mais agora com os agentes de codificação, estilo Cloud Code, Codex, ou outros que tem por aí. Então, o desenvolvedor deixou de ser o programador, o criador de códigos, para ser ali. Então, essa parte inicial, então, para mim, eu ainda vejo muito essa resistência a planejar minimamente, entender o que é, não, eu prefiro codar mais rápido e corrigir depois. Na minha visão, não é uma boa estratégia, né? Você perde muito tempo, desgasta o usuário. Não se trata da velocidade de correção, se trata do que você entregou algo que não é o que o usuário queria, na maioria das vezes. Se eu fiz com muita pressa, a não ser, claro, que seja uma pequena alteração, você já tenha muito contexto daquele produto, daquele software, é uma coisa. Agora, uma funcionalidade maior, um módulo maior, requer um entendimento maior. Então, eu já vejo muita resistência nisso, porque não é só sobre velocidade de codificação, velocidade de entrega. Você entregou algo que o cliente não pediu. É a mesma coisa de eu ligar numa pizzaria ou numa lanchonete, pedir algo, receber uma outra coisa e a lanchonete falar para mim, ou a pizzaria, eu te entreguei a pizza errada, fica tranquilo, agora eu vou corrigir a pizza e te mando a pizza certa. Há uma frustração. Então, ao pensar minimamente, a minha experiência diz que você tem um ganho absurdo. E aí, para finalizar, mas eu também já fiz muito isso de abrir a IDE, receber um papel escrito e partir para codar, né? Naquela época talvez funcionava, mas depois eu vi que não era a melhor. Então, quanto mais eu ouvia o usuário, maior podia ser o impacto do que eu gerava. Então, acho que tem um grande aprendizado aí para todos nós, mas eu também já fui dessa turma de começar a codar muito rápido. Respondido aí, meu amigo João? Muito bom. Só tem mais uma questãozinha. E como é que tu abordas essa questão quando o cara tem esse hábito de partir diretamente para a IDE antes de se organizar? Como é que tu fazes, digamos assim, a alteração do mindset dele? Tá bom. Eu gosto muito de evidenciar o problema, tá? Acho que evidenciar o problema, a oportunidade primeiro a gente conversa com ele, fala o porquê de não fazer isso, e às vezes você tem que deixar o cara errar. Ou errar, entre aspas, deixar ele por aquele caminho e mostrar, olha, a gente não pensou nisso. Porque assim, se nem o usuário que solicitou o que pediu, ele pensou em tudo, ainda mais quem está recebendo a mensagem, a solicitação. Não é humanamente possível. A gente não consegue pensar em todos os cenários, entendeu?
não é por uma falha, por um erro, não, porque não é possível mesmo. Então, muitas vezes, quem pediu, muitas vezes não, ele não tem clareza. Ele pensou em uma parte do problema, aquela parte que para ele é mais visível. E aí ele pediu com essa parte. O desenvolvedor vai focar naquela parte, mas tem uma série de perguntas ou de outras conexões ou integrações ou lacunas que não estão claras, né? Foi por isso que o desenvolvimento ágil de software surgiu. Eu começo com uma parte do problema, começo a desenvolver, mas eu tenho um mínimo de planejamento, e aí eu faço entregas periódicas e vou ajustando a rota da entrega, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é importante você explicar para a pessoa, para a equipe ali, para os desenvolvedores, para a equipe como um todo, que precisa haver um entendimento mínimo, que as consequências de não haver esse entendimento, e às vezes você vai precisar deixar, falar, olha, né, a gente precisa minimamente mitigar os riscos, minimamente entender o que o usuário quer, e não só aquilo que ele está pedindo, que é uma funcionalidade ou uma alteração, mas o impacto daquilo para o restante do software. É claro que com a IA hoje eu consigo, aí, com o Cloud Code ou qualquer outro agente de codificação, eu consigo avaliar melhor o impacto, né? Mas o conhecimento do desenvolvedor ainda é... Eu gosto muito de usar uma metáfora que é: o desenvolvedor é o piloto, a IA é o copiloto. O desenvolvedor comanda, ele dá contexto, ele dá orientação. Então, esse modelo mental de entender e planejar minimamente com entrega frequente, para mim, é o que faz ainda cada vez mais diferença. Você falou muito do que o desenvolvedor é o maestro, né, no trabalho e tal, mas apesar de já ter estudo muita parte de gestão, eu comecei como desenvolvedor, eu acho que eu vou me aposentar como desenvolvedor também, mas ainda bem que eu tenho essa vertente de gestão. E por que eu digo isso? Porque eu vejo a grande maioria dos desenvolvedores que eu trabalhei, eles não veem negócio. Eles veem uma tela para programar. No final. Vem o código. Só vem o código à frente. Exatamente. O João até fez no evento, nosso evento do ano passado, ele fez uma apresentação sobre isso, justamente do desenvolvedor poder escrever e montar aquilo que ele quer, o design, né, do que ele quer fazer e tudo mais, que foi bem interessante. Mas eu acho que o desenvolvedor, e eu não estou falando só de desenvolvedor júnior, não, tá? Estou a falar de desenvolvedores já sêniors no ponto de vista da programação. O cara entende tudo daquela linguagem, ele bota a IDE de cabeça para baixo, mas o profissional ele não entende do negócio. Então, eu ainda vejo coisas que aconteciam há 20 anos atrás, quando eu ainda estava a começar, do desenvolvedor querer criar funcionalidades, por exemplo, que o cliente nunca pediu na vida. E que ele... E digo mais, às vezes, de fato, o cliente não pede uma funcionalidade, mas você vê que ele precisa. Você tem essas duas vertentes. Se ele te pede, você faz, você analisa se aquilo de fato é necessário, mas você também consegue ver a necessidade do teu cliente. E aí você propõe a ele para saber se de fato aquilo é útil para ele. Eu não vou passar a programar, a codar aquilo do nada só porque sim. Ou seja, se eu começo a fazer isso é porque eu não entendo do negócio e nem entendo do meu próprio negócio. Porque a partir do momento que eu estou a codar uma coisa, que eu vou perder tempo é negócio, cara. Tempo é dinheiro, como falam, né? E eu vou fazer uma coisa que o meu cliente nunca vai usar aquilo, então o que eu vou fazer? Né?
Acho que é mais ou menos por aí. Foi só um comentário. Mas deixa eu aproveitar um gancho, vamos lá. Numa empresa muito pequena, eu concordo contigo, então, assim, numa empresa muito pequena, muitas vezes você não tem um papel que, para mim, é crucial, que é o líder de produto, é a pessoa que entende de produto. Então, em muitas empresas pequenas, você tem só o desenvolvedor ou o líder de desenvolvimento que, em tese, faz esse papel. Sim, né? sim. Mas, que é o meu caso. Que é o seu caso, isso. Mas o que acontece? Para você entender de produto, aí você vai ter que estudar a gestão de produto. Né? Existe uma disciplina, existe ali um corpo de conhecimento bastante robusto sobre isso. E aí, o ponto de partida do produto, eu vejo como duas coisas. Necessidade do meu cliente / usuário, então um dos principais objetivos do profissional de produto é avaliar, descobrir necessidades dos clientes e usuários para aumentar a satisfação. Ou seja, eu vou ali, à medida que eu tenho um produto, um software, um RP, um sistema, um produto, um software, a pessoa de produto vai investigar, vai descobrir, através de pesquisas, através do uso do produto, a própria telemetria do produto, através de conversas, através de entrevistas, através de observação. Então, a pessoa de produto, esse é o principal papel dela, entender, descobrir, captar necessidades do cliente e do usuário e transformar isso em funcionalidade quando fizer sentido. Esse é o primeiro pilar. Só que tem um outro pilar aí também que é tão importante quanto, que tem que caminhar junto, que é o pilar do crescimento do produto / negócio. Então, o que fazer deveria vir de uma necessidade do usuário / cliente, que vai trazer ganho para o cliente ou para o usuário em eficiência operacional, por exemplo, vai facilitar a vida dele, ou vai gerar receita para a empresa que tem o software ali, ou a combinação das duas coisas. O desenvolvimento, ele entra numa fase seguinte, ou poderia entrar, que é na construção. Mas eu defendo que, mesmo numa empresa que tem um papel de produto, o desenvolvedor, ele participe da discussão, ele entenda por que o cliente está pedindo aquilo, se faz sentido ou não, que problema o cliente tem que fez ele levar aqui, a solicitar aquela demanda, aquela funcionalidade, e por que se deve construir ou não se deve construir, e pensando numa empresa de software, isso que o meu cliente está pedindo serve só para ele ou serve para mais clientes? Se serve só para ele, é uma customização. Faz sentido eu fazer a customização pelo modelo de negócio? Se serve para mais clientes, qual é o percentual da minha base que tem interesse? E aí a gente percebe que o desenvolvedor, via de regra, ele não tem esse conhecimento, ele não estudou sobre isso, mas ele pode participar, na minha visão, ele deveria participar totalmente disso, porque ele vai trazer a visão técnica dele conectada ao negócio, conectada a se aquilo faz sentido, por que eu estou fazendo, qual problema eu estou resolvendo, se faz sentido resolver aquele problema. Então, o papel do desenvolvedor é um papel crucial que, na minha visão, poderia participar. E eu defendo isso há muito tempo, tá? Pelo menos desde 2012. E, curiosamente, agora, inclusive, saiu até um livro sobre isso, que é o Engenheiro de Software com Mentalidade de Produto. É um livro recente, onde ele diz exatamente isso. Se importe com os seus usuários. Entenda o que é o negócio, entenda o que é o produto, né? Mantenha contato frequente. Se preocupe menos com a API, se preocupe menos com funcionalidade. Conecte o seu trabalho de desenvolvedor a resultados para o cliente. Então, esse livro é recente, se não me engano, saiu esse ano, e depois eu posso passar o livro para vocês aqui. Então, é o Engenheiro de Software com Mentalidade de Produto, é o que eu defendo desde 2012. Tá? Desenvolvedor, participar das conversas, participar da entrevista, entender o porquê aquilo está sendo feito ou por que não deve ser feito. E aí, para finalizar, Jorge, eu concordo contigo. É uma pequena parcela de desenvolvedores que tem essa preocupação de olhar o produto. Olhar o negócio, olhar o produto. E aí, tem uma forma muito simples de você identificar isso. Conversa meia hora com qualquer desenvolvedor, olha o vocabulário de quem conversa sobre Technicase e quem conversa sobre produto. O produto vai falar sobre ROI, sobre eficiência operacional, sobre não ter atrito, não ter fricção.
o vocabulário é completamente diferente. E eu não estou falando isso em tom de crítica, dizer que um é melhor ou outro é pior. Não, são papéis complementares, mas no meu entendimento, e o que está no livro, quanto mais o desenvolvedor pegar o poder que ele tem e reverter isso para o negócio, maior vai ser o impacto dele. Essa é a minha visão. Você falou que é a sua visão de que o desenvolvedor de software ele tem que fazer parte desde o início e durante a construção do produto, mas na verdade, se a gente lê os grandes escritores, né, os grandes criadores de métodos ágeis, né, a gente vai ver que eles já falavam isso também de forma global, né? Perfeito. Escrevendo livros. Aliás, o próprio Scrum diz isso. Diga. Deixa eu só concluir, rapaz. Fala aí, rapaz, então. E eu sempre comento uma coisa quando eu estou a conversar com pessoas da área, que eu vejo a pessoa como técnico e como um profissional completo. Eu sempre digo o seguinte: eu prefiro trabalhar com um bom profissional do que um excelente técnico. O que eu quero dizer com isso? Um excelente técnico, ele, como eu falei, ele vai colocar a IDE ou a linguagem dele que ele trabalha de cabeça para baixo, ele sabe tudo. Né? Só que, às vezes, ele tem alguns gaps de interatividade com a equipa, ele não entende do negócio, ele tem, às vezes, dificuldade de conversar com o cliente. Né? Mas ele entende tudo da linguagem, então ele é um excelente técnico. Ou então, às vezes, aquele excelente técnico ele não consegue ter uma como é que se diz? Uma sinergia dentro da equipa, ele não vestir a camisa, para mim, é uma coisa assim muito forte, mas, tipo assim, ele não tá junto, ele não, tipo assim, estamos juntos, ele não tá junto. Né? E o bom profissional, para mim, é aquele que, além de entender do técnico, ele sabe fazer bem o codar, que ele conhece, ele faz bem, e o que é necessário para a empresa, e, ao mesmo tempo, ele está junto com a equipa. Ele ajuda os colegas, ele entende do negócio, sabe? Ele sabe conversar com o utilizador, que é o usuário, né? Então, eu sempre prefiro, nos projetos que eu tenho, ter bons profissionais que entendam a programação, obviamente, no meu caso, programação Delphi, do que excelentes técnicos. Né? Porque os excelentes técnicos que eu já trabalhei dentro da minha vida profissional, infelizmente eu tive problemas. Os bons profissionais eu não tive. Dá para perceber? Porque a técnica a gente aprende. Ser bom profissional você não aprende, você constrói. Não é? Eu acho que é por aí. João, é contigo, meu amigo. Desculpa, não sei se o Fernandes quer comentar alguma coisa. Tá, vou fazer um comentário. Desde que o profissional seja completo, como você falou, ele construa isso e busca a melhoria contínua. Era isso, complemento. Bora lá. Fernandes. Então, não sei se você quer fazer algum comentário daquilo que eu disse, e o João depois ele vai fazer aí a pergunta dele. Pode falar, João, pode falar. Ok, então vai lá. Já falou várias vezes num assunto que está hoje no topo das conversas e que a gente tem abordado sempre aqui, que é a inteligência artificial no nosso dia-a-dia. Como é que tu acompanhou esta evolução da passagem da era pré-IA para a era IA em termos do programador? Eu vou ser sincero, eu deixei de programar basicamente, eu revejo o código, contexto à IA e revejo aquilo que ela me devolve e faz.
como é que tu tem visto? Tem visto baixa que o programador para acompanhar ou há muita gente que está a ficar de fora porque se recusa ainda a interagir com a IA? Muitos se recusam, vão ficar fora do mercado. Quem ignorar a IA vai ficar fora do mercado, não só o desenvolvedor, como qualquer profissional. Mas há uma resistência brutal, tá? Eu estou no Sério? Sério. Pelo menos nas empresas que eu tenho contato, não dá para generalizar, mas há uma resistência, eu não sei, uma resistência, um medo, é incrível. Então a gente esbarra nisso ali, talvez por desconhecimento, por não ter usado, e falando aqui do Brasil, que estou falando de diferentes empresas, diferentes contextos, todas as empresas de software. A pessoa teve uma experiência, às vezes, com uma IA gratuita, ou seja, não usou uma assinatura paga, e a experiência é muito ruim, óbvio, né? Claro. A IA gratuita é só uma amostra ali, ou não usou um agente de codificação, por exemplo, como o Cloud Code, o Codex ou outro, que tem conexão direto com o teu código, e aí o ganho é absurdo. Então, fica a minha dica aí, se você não está usando desenvolvedor, não está usando um agente de codificação, assina agora, porque o ganho de produtividade é assustador. Eu vou dar um número aqui para te chamar. Eu tenho um cliente que uma determinada funcionalidade demoraria 40 dias para ficar pronta. Um desenvolvedor de pleno para sênior. Então, se um desenvolvedor humano fizesse, seria 40 dias codificando uma funcionalidade X. A IA fez para ele em 3 dias. O Cloud Code fez. Ou seja, o ganho é assustador. Então, dica para o nosso amigo desenvolvedor. Começa a usar agora um agente de codificação, seja o Cloud Code ou o Codex ou qualquer outro. E o meu contato começou ali final de 22, início de 23. Eu comecei a ver, né? Mas 24 que eu comecei a ter os ganhos ali. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Teve um trabalho que a gente fez para um cliente, em 25, ele demorou 3 dias e meio de trabalho, de 3 pessoas. O mesmo trabalho foi feito esse ano, em 2026, com o Manus AI. O Manus AI fez o mesmo trabalho em 28 minutos. Ou seja, um trabalho que em 2025 foi feito manualmente por humanos, 3 humanos, demorou 3 dias e meio. O Manus AI fez em 28 minutos, tá? Ou seja, não dá para ignorar a IA, o ganho de produtividade é assustador para todos nós, então a gente tem que estar com a mente aberta para aprender, um aprendizado todo dia, de testar coisas, de descobrir, de aprender. A sede de aprender tem que ser maior, né? E como diz o meu querido amigo Jorge, só sei que nada sei, ou seja, continuar buscando, continuar aprendendo, continuar interagindo, continuar fazendo curso, continuar comprando livro e, claro, usando no dia a dia, né? Usando no dia a dia, usando uma assinatura de IA, seja para desenvolvimento ou não, mas usando uma IA paga e usar no dia a dia. Eu uso o seguinte critério: tem uma tarefa que eu estou fazendo, ela está demorando, ela é sujeita a erro? Aí eu faço a pergunta: se ela é sujeita a erro, é muito repetitiva, é muito manual, eu pergunto para a IA, como é que você pode me ajudar nisso? Como é que você pode automatizar? Como é que você pode acelerar? Então, ter a curiosidade, a sede de aprender e usar. Quem não está usando, já está para trás. Já está, assim, o mercado está dizendo isso, entendeu? É muito claro. Eu sei que você vai querer fazer uma pergunta, João, mas só para fazer um comentário aqui. Eu vi um vídeo outro dia também sobre IA. Melhor do que nós perguntarmos à IA, num primeiro momento, pedir para a IA quais perguntas que nós devemos fazer para ela, para que depois a gente continue no trabalho. Então, na verdade, a gente faz um comando para a IA, olha, faça 5 perguntas, melhores 5 perguntas sobre determinado tema, para eu fazer para ti. Aí ela faz as perguntas, a gente pega aquelas perguntas, dá uma mexida e depois faz as perguntas para ela de volta. Isso pode ser uma... Eu achei interessante. Eu fiz isso algumas vezes, achei super interessante. Perfeito, eu também vou muito nessa linha de dar um contexto ali e falar, olha, me ajuda nisso aqui antes de pedir a resposta. Então, um exemplo, em vez de eu pedir um e-mail que eu preciso mandar para um cliente, por exemplo, um e-mail para comunicar o cancelamento de um contrato,
Eu não vou pedir o e-mail diretamente. Eu poderia, mas o que é? Olha, eu estou pensando em enviar um e-mail de cancelamento de um contrato com esse contexto para o cliente. O que acha dessa ideia? Ou seja, eu dou a ideia inicial humana, peço para ela fazer perguntas e ela me ajuda a lapidar. E, claro, e aí volta a você é o piloto, a IA é o copiloto. Eu vou sempre revisar a resposta. O cérebro tem que ser nosso. A IA é um acelerador, é uma máquina, mas o pensamento crítico, independente se você é um programador ou não, tem que continuar sendo nosso. Porque esse exemplo que você deu foi excelente, porque, diferente que muitos acham, a inteligência artificial ela não é inteligente. Não é? Então, na verdade, você está a fazer uma pergunta um grande banco de dados de alguém que já colocou dentro desse container de ideias algo que você quer uma experiência, mas que outra pessoa já teve. Né? Então, se calhar, ele pode até te responder assim, olha, ao invés de você mandar um e-mail de cancelamento, manda um e-mail para o teu cliente a dizer que você vai dar um desconto caso ele pague, tipo, antecipado, qualquer coisa assim, e aí ele vai lhe dar a continuidade ao invés de cancelar. Algo do tipo. Né? Exatamente. João? Concordo contigo, Jorge. Aliás, como eu também já ouvi dizer, inteligência é uma característica dos seres vivos, de alguns, não é? Incluindo nós, não das máquinas. Não há máquinas inteligentes, há grandes modelos de língua e bancos de dados, não é a inteligência. Oh, Fernandes, tu há bocadinho referiu uma coisa que eu achei interessante, que é a experiência que eles têm quando começam com um modelo free, um modelo gratuito e obtêm resultados, claro, fracos, com muitos erros, suscetíveis a bugs por todo o lado e não querem gastar dinheiro. Eu vou ser sincero, eu tenho 2 assinaturas, uma do Cloud e outra do Codex, e vou interagindo com as duas, uma faz uma coisa, a outra faz outra, um planeia, o outro codifica, o outro revê o código do outro e assim por diante. Eu acho que as pessoas não percebem que não é é um investimento no próprio futuro delas. E tu achas que investir na IA hoje é algo que vai trazer frutos a médio e longo prazo ou é algo que vai morrer daqui a pouco? Que há pessoas que também dizem não, a inteligência artificial é uma moda que vai acabar por passar daqui a 2, 3 anos. Qual é o teu pensamento? O meu pensamento não é uma moda, porque ela não está mudando o desenvolvimento, ela está mudando modelos de negócio, ela está mudando empresas, ela está mudando tudo. Né? Eu tive que adaptar o meu formato da minha consultoria por conta da IA. Ou eu fazia isso e me tornava irrelevante. Então, cada profissional, independente se é um desenvolvedor ou não, ou uma empresa, tem que estar avaliando, acompanhando, estudando, investindo. E assim, eu acho que no passado, talvez em 23, ela seria um investimento para o futuro. Eu acho que não é mais, já passamos dessa fase. Ela é uma continuidade do que a gente faz agora. Então, quem não está fazendo está perdendo. Claro que, como qualquer investimento pode dar errado, faz parte da vida. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que ela apresentou até agora é muito positivo. A gente está engatinhando ainda em termos de uso, aprendendo todos nós. Eu acho que manter a vontade de aprender, de continuar estudando, aprendendo, trocando com os colegas, incentivando, ajudando, sugerindo para as pessoas que estão resistentes, olha, faz um teste lá, vê o que ganha, assim, começa a acompanhar alguns canais no YouTube, começa a ver isso, começa a ver aquilo, porque o ganho é assustador. De novo, um outro exemplo que eu vou dar, eu lembro, tem um bug que aconteceu num cliente nosso, que eles estavam para corrigir há meses, e estavam sempre ali postergando. Pedimos uma investigação. O Cloud Code, assim, ele foi perfeito, porque, claro, tinha contexto, estava conectado. As pessoas estavam usando o Cloud Code há 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Então, o Cloud Code foi preciso investigar um bug e trazer possibilidades, ou seja, então eu tinha um bug, que era um bug grave, que estava sendo resolvido por contorno no suporte, e ao pedir para a IA, né, porque assim, não é sobre prompts,
é sobre conversas. Então, o que você falou é perfeito. Não existe o prompt mágico, existe eu entender o que eu preciso fazer e não ter preguiça para conversar, não me contentar com a primeira resposta, né? A revisão é humana, o cérebro é humano, os inputs são humanos, né? São humanos. Então, não ter essa preguiça, né, de ter conversas ali. Eu vejo muito uma pressa de entregar rápido. Por que não conversar com a IA, dar contexto para ela, fornecer feedback, falar que aquele caminho não é o que você quer um outro caminho, né? Então, pedir contrapontos. Então, e aí conecta muito com o que o Jorge falou, do profissional que quer fazer. Não daquele que quer fazer rápido, né? É melhor eu entregar uma tarefa rápido? Sim, desde que bem feita. Lógico, né? Mas ela está bem feita, ela está animando. Então, não ter preguiça de executar prompts, de conversar, de fornecer feedback para a IA ali, eu acho que isso é muito... Então, eu não acho que é mais um investimento em futuro. Eu acho que 23 foi, hoje não é mais. Hoje é ignorar algo que está acontecendo no mercado e o que é pior. Significa que você não está acompanhando com a atenção que deveria. Eu acho que já diz muito sobre o quanto você está investindo, né? E você já ficou para trás. Porque imagina que, se no cenário desse meu cliente, um relatório que em 2025 demorou 3 dias e meio para ficar pronto, se em 2026 eu faço igual, eu gastaria os mesmos 3 dias e meio. Então, é manter a mente aberta para o aprendizado. Todos nós, entendeu? A sede de aprender, né? E aí eu vou compartilhar um negócio com vocês aqui, aproveitar a sua pergunta, João. Uma das coisas que me fascinou no George, é um profissional que eu tenho grande admiração, grande respeito, é um profissional incrível, é o nível das contribuições que ele dava, no feedback que ele dava dos meus workshops, quando ele participava, né? Era um nível de profissionalismo, de precisão ali, com coisas que eu não havia pensado, e aí, quando ele dava o feedback, eu ficava até ali um pouco desapontado comigo, porque eram coisas tão óbvias que eu não tinha visto, mas que ele deu um feedback e eu aprendi muito. Então, eu acho que ali mostraram duas coisas. Primeira coisa, é muito importante você ter contato com pessoas que tenham essa mentalidade de contribuir, de melhorar. E muitas vezes até elas falam coisas que o feedback nem sempre ele é gostoso. Mas uma coisa que eu vi uma vez que eu falei, eu vou ouvir o que esse cidadão está me passando, eu vou ter a humildade de ouvir um outro ponto e melhorar o produto. Então, essa sede de aprender, a sede de compartilhar um feedback e falar, olha, testa isso aqui, muda isso aqui, né? E ele dava feedbacks muito precisos, muito ali, bem fundamentados, né? Então, essa sede de aprender em ser o profissional completo que o George falou, eu acho que agora ela tem ainda mais valor, né? Então, eu acredito muito nisso, dessa nossa experiência de buscar, de aprender, de trocar, de ouvir. Então, para alguém que está ingressando na carreira hoje, a sede de aprender, de ouvir, de ter contato com o usuário, desenvolvimento de software ali, né? De entender como é que ele vai usar aquilo, o porquê. E um outro que eu acho que com a IA ficou ainda mais evidente. As boas práticas, eu ouvi um dia desse, agora ninguém precisa mais estudar porque a IA resolve tudo. É justamente o contrário. E aí eu vou dar um exemplo, que ele é maravilhoso. Imagina que nós três aqui vamos fazer um churrasco. Tá? E aí imagina que o João conhece muito de churrasco e o Jorge também, mas eu conheço menos. Se for pedido para eu seguir uma receita e vocês seguirem uma receita de como fazer um churrasco, então nós três vamos fazer um churrasco e vamos seguir uma receita. O conhecimento que vocês têm sobre churrasco, a receita vai ser muito melhor. Ou seja, aquilo que vocês investiram aprendendo um tema, se você for discutir com uma IA sobre churrasco, vocês vão ser muito mais precisos, muito mais assertivos.
e eu vou só seguir uma receita sem entender, ou seja, o investimento em capacitação é ainda mais necessário. Expansão de repertório, para que você consiga avaliar uma resposta, ou seja, ler mais faz total diferença, estudar mais faz total diferença, experimentar novas tecnologias, continuar estudando, vai fazer ainda mais diferença na era da IA. Essa é a minha visão. João, Fernandes, desculpe, João, mas obrigado pelos comentários à minha pessoa. João, eu te cortei. Você ia falar alguma coisa? Não. Ia dizer mesmo, Jorge, comenta aí. Tu ficou assim um bocadinho. Obrigado aí pelas palavras. Você falou que existe uma grande orgeriza, né, um grande bloqueio de muitos profissionais em relação à IA. Eu penso que esse profissional, ou esse técnico, eu diria, que tem esse bloqueio, né, essa ojeriza pela IA, se calhar é o mesmo profissional que não quer conversar com o cliente, né, e não quer compartilhar o conhecimento com outros colegas da equipa. Ou seja, é o excelente técnico que acha que conhece tudo e não precisa de ninguém a mais para meter, entre aspas, o bedelho no trabalho dele. Jorge, mas isso ainda acontece muito, aquele negócio de que o meu conhecimento é meu, se eu divulgar aquilo que sei, vou perder o negócio, vou ficar com muitos caras sabendo o mesmo que eu e não posso. Não é? Ainda há um bocado essa concepção em muita gente de que eu sei o que sei, gostou-me muito, não vou ajudar ninguém a chegar a este nível. Infelizmente, ainda encontro muita gente. Aliás, o podcast foi criado justamente para isso. O podcast da Luz Delphi, porque eu vim de uma cultura no Brasil que, de fato, a gente partilha tudo. Isso é cultural no Brasil, partilhar todo o conhecimento. Às vezes tem conhecimento que não vale nada, mas a grande maioria vale. Infelizmente, fora do Brasil, isso de partilhar conhecimento não é uma coisa comum, e o João há de concordar comigo que é verdade. O João é um dos pontos fora da curva que tem essa mentalidade de também querer partilhar o conhecimento com outrem, né? Então, a gente juntou a fome com a vontade de comer, criamos o podcast aqui da Luz Delphi para poder partilhar não só o nosso conhecimento, mas o conhecimento dos convidados que a gente traz aqui. Mas vamos parar agora de dar graxa em todo mundo e vamos mudar aqui o tema. Vou mudar aqui um pouquinho o tema. É o seguinte, Fernandes. Ao longo da tua vida pessoal e profissional, é certo que você atravessou aí algumas gerações, pelo menos 2 ou 3 gerações você já atravessou, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, né? E certamente você já deve ter observado mudanças culturais, comportamentais nessas pessoas, né, de gerações diferentes. Falando no contexto técnico e profissional, que diferença que mais te chama a atenção, né, nessas consultorias que você faz nas equipas? Que tipo de diferença você vê nas gerações atuais com as gerações anteriores, e especialmente na forma de trabalhar e colaborar e se comportar dentro das equipas? Tá, vamos lá. Essa pergunta é muito boa. As diferenças geracionais, elas sempre existiram, né? E elas sempre vão causar choque, ok, tá tudo certo. Mas o que eu vejo mais de diferente? E aí, depois eu vou falar do geracional, mas a forma de trabalhar, para mim, quanto mais colaborativa, melhor. Então, não importa o setor que eu estou, se eu sou do suporte, do desenvolvimento, do teste ou da implantação. No meu modelo mental, eu deveria fazer o meu trabalho, buscar fazer o meu trabalho com excelência. Não se trata de imaginar que o mundo é perfeito, não, porque toda empresa tem sua dificuldade e nós estamos lá para ajudar. Esse é o meu modelo mental, tá? Então, eu acredito muito na forma de trabalhar colaborativa.
onde um ajuda o outro, mas não para aparecer ou porque quer aumento, nada disso, porque você se preocupa em executar o seu trabalho de uma maneira, da melhor maneira possível, e contribuindo com o colega, executando, ouvindo, trocando experiência, comunicando alinhamento, né? Então, quando você não faz isso, para mim, independente da geração, é uma má vontade, é você achar que o seu trabalho é apenas executar o seu trabalho de qualquer jeito ou do jeito mais rápido. Eu acho que isso é um desserviço, e aí a reputação desse profissional, ela ecoa quando ele faz o trabalho dessa forma, quando ele não dá sugestão, né? Quando ele só reclama, quando ele não tem uma atitude frequente de melhoria contínua, quando ele não demonstra vontade de aprender, né? Quando ele não dá sugestões. Então, eu acho que hoje eu vejo muito isso em diferentes empresas, simplesmente um modo de executar trabalho, executar por executar, executar a tarefa de qualquer jeito. Não há uma preocupação em melhoria contínua. Não há uma... É claro que não dá para generalizar, né? Mas eu vejo muito isso. Simplesmente executar por executar, né? Sem executar... O que eu estou executando aqui, eu posso melhorar? Eu posso ajudar o meu colega? Né? Porque quando algo dá errado numa empresa de software, ou em qualquer empresa, às vezes a gente pode ajudar. E o desenvolvedor Imagina o desenvolvedor de uma software house, de uma startup. O conhecimento que ele tem, a oportunidade de contribuir que ele tem. Então, ele não ficar isolado ali do mundo, porque ele pode contribuir. Então, eu vejo muito, hoje, essa falta de vontade, e aí não estou falando de uma geração ou de outra, em querer contribuir. Estou falando de maneira geral, independente de geração. Então, precisamos trabalhar mais de forma colaborativa. Contribuir mais com o nosso colega, executar o nosso trabalho com visão de melhoria contínua, aprender a trabalhar com indicadores, pode ser um indicador, começa simples, né? Então, essa é a primeira coisa. Vejo muito ainda também uma preguiça de querer fazer as coisas porque dá trabalho. Nós estamos na empresa, a gente vai ter trabalho. E é mais um motivo para você adotar a inteligência artificial e não sair adotando, e aí vem a segunda resistência. A primeira é em adotar, né? A segunda é em medir o ganho. Tem uma resistência brutal. É incrível, mas eu estou no mundo real da empresa de software, né? Em diferentes empresas aí. Vamos medir o ganho, vamos começar mais simples. Mas é complicado. Não. Complicado é não medir. Então, isso está relacionado à forma de trabalho também. Agora, falando um pouco da geração. Eu vejo pelo menos dois grupos muito distintos na geração Z, tá? Eu tenho uma filha da geração Z, 23 anos. Eu vejo dois grupos muito distintos aí. O primeiro grupo é um grupo que está mais engajado, é um grupo menor. É um grupo que tem consciência que pode fazer um trabalho melhor. É um grupo que quer aprender, é um grupo que compartilha. E eu vejo um outro grupo maior que simplesmente não tem muito apego ao trabalho, né? E a pessoa tem o direito de não ter apego ao trabalho? Tem. Lógico que tem. Mas uma reflexão que eu sempre procuro fazer, que é o que eu acredito, imagina que a tua empresa tem 2 diretores e tem 30 funcionários. Não importa qual é o teu cargo, o teu papel. Então, a empresa tem 2 sócios diretores, tem 30 funcionários e 1.000 clientes. Só para exemplificar. Você é um dos 30 funcionários. E aí a tua empresa resolveu contratar, ela vai ter um novo sócio. Esse novo sócio vai colocar dinheiro na empresa. Ele vai querer conhecer as pessoas, conhecer os clientes. O que esse novo sócio vai ouvir de cada um dos 30 profissionais? Tem a ver com que cada um desses 30 profissionais, a forma que ele trabalha no dia a dia. Se ele é uma pessoa dedicada, se ele anota. Eu trabalho com pessoas que não anotam. Eu fico assustado com isso. Eu trabalho com pessoas que não cumprem horário. Trabalho, assim, com pessoas que não cumprem, não cumprem horário, não anota, não organiza as coisas minimamente. Eu não estou falando de ser hiper-organizado. Isso é respeito, isso é minimamente profissional. Então, imagina que esse novo sócio dessa empresa hipotética, que tem esses 30 colaboradores, ele vai ouvir um relato de cada profissional.
E aí o profissional que faz o seu trabalho com excelência, que anota, que cumpre horário, que dá sugestões, que está aberto ao aprendizado, que contribui com os colegas, o que você acha que vai ouvir desse? E o que você acha que vai ouvir do outro que simplesmente faz o trabalho de qualquer jeito? E aí, é que grupo você quer fazer parte? Então, não se trata de ser um ser humano melhor ou pior, não é nada disso. Se trata de que grupo eu quero fazer parte. E aí, a minha dica é, se você está infeliz no seu trabalho, se você acha que o seu trabalho não é para você, eu recomendo que você troque de emprego, fale com o seu chefe, mude de área, mas esteja ali para contribuir. Vai ser 100 vezes melhor para a sua carreira. E se não é o lugar, busque um outro lugar, mas contribua, trabalhe mais alinhado, comunique, tá com dúvida? Você tem uma ideia? Às vezes a gente tem que avisar o time, ó, a gente muda um fluxo de trabalho. Aí a gente compartilha um rascunho do fluxo no Miro com o time, dá 3 ou 4 dias para eles anotarem as dúvidas, a gente cria ali uma área para dúvidas, e a gente marca uma reunião para explicar o fluxo. Né? E aquele fluxo surgiu de um problema que está afetando o time ali, ou suporte, ou desenvolvimento para alguma área. Então, é um problema conhecido. E a gente pede sugestões. Então, a gente marca e explica. Então, você vê ali quem é mais engajado, quem dá sugestão, ou quem só recebe passivamente ali. Então, acho que tem a ver com a forma que a pessoa quer ser reconhecida. É a preocupação em executar o trabalho de uma forma colaborativa, com visão de melhoria contínua. Não se trata de querer aparecer para o chefe, não é isso, é executar o trabalho bem feito. Para finalizar, então eu vejo muito isso. Primeiro, essa falta de empenho de muitos profissionais, independente do papel, de faz o trabalho de qualquer jeito, não quer analisar indicador, não quer ajudar, não quer dar sugestão, faz de qualquer jeito, independente da geração. E da geração Z, eu vejo muito esses dois perfis. Aquele que, poxa, eu quero aprender, eu quero colaborar. Né? E eu tenho um cliente que contratou agora, falou, Fernando, eu estou maravilhado com esse estagiário. Com aquilo que um profissional, lá, não vou nem falar o papel, falou que não dava para fazer há anos, esse profissional que acabou de chegar na empresa, ele fez com o pé nas costas. Ele conectou, foi lá e fez com a IA. Então, não se tem a ver com a sua idade, é com a sua vontade de executar o trabalho bem feito, de forma colaborativa, de ajudar o seu time, ter sede de aprendizado, de você também compartilhar o que você sabe. Porque eu também quero aprender com o George, eu também quero aprender com o João, que tem grande bagagem, mas eu, Fernandes, também tenho que estar aberto a aprender com a geração Z, porque eles também têm que ensinar. Vou até trazer um caso aqui de uma menina muito jovem, que ela me ensinou uma coisa que eu até lembrei do George na ocasião. Eu estava usando o Evernote ali, a minha história com o Evernote é antiga, o George me ajudou muito nisso, é uma das maiores autoridades em Evernote do mundo, meu amigo George. E aí, eu mostrei o Evernote para ela, geração Z. Passou uns dias, ela me mandou um retorno ali de uma nota, eu olhei a nota e falei, desculpa, mas como que você fez isso? Eu não sei como você fez isso, eu uso o Evernote há muito tempo. Eu fui aqui e aqui. Ou seja, a gente precisa manter a mente aberta para aprender, todos aprenderem com todos. Então, eu vejo essa má vontade, independente da geração, de fazer de qualquer jeito, né, eu acho isso abominável, e vejo a geração Z, esses dois grupos aí, que é aquele que está aberto, que quer aprender, quer colaborar, e um grupo maior que não está muito preocupado, mas eu não sei te dizer honestamente se está relacionado à geração ou não, porque eu vejo o mesmo comportamento em outros profissionais que não tem essa preocupação em fazer minimamente bem feito, em anotar, em cumprir horário, em compartilhar, em ensinar, né, em analisar uma métrica, em não vender dificuldades. Eu estou tendo muito contato com os especialistas em vender dificuldade. Tudo é difícil, tudo é complicado. E essa pessoa não para pensar que quando ele vende uma dificuldade, ele está carimbando o perfil profissional dele, que esse cara aí
ele não resolve o problema, ele cria mais problemas. Espero que eu tenha respondido, meu amigo Jorge. Graças, senhor. Tá. Fernandes, a gente falou, eu acho que nos focamos muito nestas últimas respostas no programador, no desenvolvedor. Eu tenho uma pergunta um bocadinho acima. E o empresário? Como é que ele tem evoluído nestes últimos anos? Como é que tem sido a adaptação do empresário? João, que pergunta boa. Olha, eu estou no dia a dia, então eu converso com sócios, diretores, com fundadores. É nítido para mim que esse pessoal, eles estão buscando mais conhecimento. Então, eles estão participando de mais eventos, eles estão participando de mais grupos de mastermind. Então, eles estão participando, eles estão buscando, até porque naquele período de 2020, ali, com aquele episódio mundial que afetou todo mundo, a gente teve que reformular a forma de trabalhar, de aprender e tudo mais. Então, ali ficou muito evidente que quem não estava estudando tinha que buscar, e acho que isso abriu a mente ali, né? Então o que eu vejo de maneira muito positiva é que a grande maioria, né, ou pelo menos que eu tive contato, está buscando, né? E curioso, eu tenho clientes que eles participam de vários grupos de mastermind, eles contratam várias consultorias, ou seja, são pessoas que estão buscando, né? Só que nem sempre o time deles está antenado, nem sempre o time deles está na mesma página, né? Tá atuando no modo vender dificuldades. Tudo é difícil, tudo é lento, né? E eu falo para eles, ó, não importa ter problema. Precisamos fazer tal coisa. Tem 10 problemas, lista os obstáculos. Não tem problema, pode listar. 10, 20, quer listar quanto? 10, 20, 30, 50, 200, pode listar. Vamos classificar os obstáculos, vamos ver qual que a gente pode atuar. Então, não se trata de não enxergar os obstáculos para qualquer ação. Preciso listar os obstáculos, ter ciência dos obstáculos, dos riscos, ponto de atenção. Mas é a mentalidade de parar no obstáculo, ou, caramba, como é que a gente se ajuda para resolver esse obstáculo? Acho que é isso. E aí, se atende a sua pergunta. Eu vejo muito essa busca dos empresários de software, um número bem grande nessa luta de querer buscar conhecimento, medir a produtividade de uma forma estruturada, né? Não se contentar ali com as coisas feitas de qualquer jeito. Eu falo muito aqui da Software House, que é o ambiente onde eu estou ali, né? Por quê? Porque o que acontece? Quando estoura um problema, ele cai primeiro no suporte e afeta toda a operação. Então, o empresário fica ali angustiado. Então, ele já entendeu que ele precisa melhorar a eficiência operacional, que ele precisa ter um conjunto mínimo de indicadores. Ele não pode mais tolerar o descaso com o cliente, igual a gente vê em alguns lugares, né? Ele não pode tolerar não ter as coisas, as informações registradas. Ele não pode tolerar quebras de versões consecutivas, né? Porque isso é um tiro do pé, né? Prejudica a imagem da empresa, independente do tamanho. Então, o que eu vejo nos empresários de maneira muito positiva é uma busca, né? Tem aqueles que estão buscando e estão mudando no seu ritmo ali, mas eu acho que já é válido, e tem aqueles que estão buscando e não estão mudando tanto. Mas eu acho que eles estão buscando, é muito positivo, e o meu trabalho está muito conectado a isso, a ajudar a empresa de software, a pequena software house, a pequena startup, e a gente tem algumas médias e grandes que a gente atende também, a olhar para a operação de uma forma mais analítica, da forma simples, não tem a ver com ferramenta, tem a ver com melhoria contínua, de gradativamente você melhorando os seus processos, subindo indicadores, discutindo esses indicadores com os times, tendo reuniões periódicas, ou seja, se a gente for resumir, é um trabalho muito simples, né? Deveria ser simples, mas o empresário, eu vejo que mudou bastante, tá? Eu vejo muito isso, eles estão buscando mais, eles estão tentando mais, logicamente, que é aqueles que estão acomodados, mas aí com um grupo de profissionais acomodados em todas as áreas, né? Em todas as posições, né? Mas eu vejo muito positivo, eu tenho clientes que estão em 2, 3 grupos de mastermind, que tem 2 ou 3 consultorias, ou seja, existe uma sede de aprendizado, de evolução, e curiosamente,
a maioria desses que estão buscando esbarram no mesmo problema. O ritmo de execução do time, o time só vende dificuldades, o time... E assim, e muitas vezes não é nem a culpa do time no sentido de ele está tão atolado, ele tá tão no modo corrigir bug e quebra diversão, que ele não para pensar que se ele não fizer uma análise daquele bug, aquele bug vai voltar uma semana ou um mês depois. Ele está tão desgastado, né? Então, eu vejo muito esse empresário que está buscando a melhoria, a capacitação, entendendo mais sobre o seu mercado, participando de eventos, entendendo a importância de produzir conteúdo, tá? Mas vai ter sempre aquele acomodado. Só ter aqui uma observação para os nossos ouvintes, né? Que temos subscritos aqui do Brasil, cá em Portugal também, em outros países. O contexto que o Fernandes está a dizer é o contexto no Brasil, tá? Porque ele está lá no Brasil. Eu ia até falar uma coisa com o Fernandes, né? Se ele topar, num futuro a gente pode aí organizar alguma coisa para fazer tipo um mastermind para empresários de software com o Fernandes, obviamente, junto, para fazer um mastermind com empresários em Portugal. Acho que seria uma mais-valia assim, muito interessante. Vamos pensar nisso aí no futuro, Fernando. Ei, João, o que tu acha da ideia? Fechadíssimo, adorei a ideia. A gente tem uma série de eventos online também, né? Nós conversamos há pouco tempo com o Kelvin também. Ele também, acho que também faz trabalhos contigo nessa parte. Sim. A gente pode pensar aí num evento de introdução dessa parte aí com empresários de software, que há muitos aqui em Portugal. Se você for empresário de software, está a ouvir esse nosso podcast, deixa aí no comentário o que você acha da ideia para a gente poder avançar com isso. E aí, uma sugestão que é a seguinte. Sim, fica à vontade. Imagina, você que é empresário de software, que coisa que a gente poderia fazer? Podemos fazer várias ações aí online, ao vivo, por exemplo, um workshop sobre métricas de produtividade e time de desenvolvimento. Um workshop sobre análise de chamados do seu suporte. Um workshop de prática para organizar a implantação. Um workshop de indicadores básicos do desenvolvimento, um workshop de indicadores básicos do suporte, um workshop de análise de causa raiz, ou seja, há uma série de conteúdos práticos que a gente pode trazer que conectam com o dia a dia da operação de uma empresa de software. A gente está bastante acostumado, eu devo me aproximar agora nesse ano de mais ou menos quase 400 workshops executados desde 2017. Uma parcela começou presencial e desde 2020 para cá, online. Então, a gente deve se aproximar aí dos 400 workshops esse ano, mais ou menos, executados aí. Então, há uma série de ferramentas e a minha preocupação é executar um workshop focado naquele público, trazendo dicas e práticas que vão ajudar a diagnosticar gargalos na operação, levantar indicadores com a visão de melhoria contínua para todos os papéis da empresa de software. Aceito o convite, seu Jorge e seu João. Toma cá. O que? Desculpe, eu fui falar na sua... junto aceito o convite, tá? Aceito o convite. Maravilha. Toma cá. Maravilha. Fernandes, a gente já passou aí mais de uma hora aí do nosso papo, esse papo bacana. Estamos quase a finalizar, mas nós queríamos saber se você tem algum projeto atual ou um projeto futuro que você possa divulgar aqui para nós. Diga aí se você tem aí um projeto que está em desenvolvimento, um projeto futuro que possa falar. Sim, tenho sim. Eu estou escrevendo um livro para pequena e média empresa de software. Ele deve sair esse ano aí, início do ano que vem. É um livro que vai falar sobre retrabalho e a produtividade na era da IA para empresas de software. Então, é um livro que vai falar muito sobre eficiência operacional, sobre a caça ao retrabalho
na pequena e média empresa de software, tanto de retrabalho, ineficiência e desperdício, né? Então, se você tem ali constantes quebras de versões, é desperdício, retrabalho, ineficiência, né? Se você tem alto volume de chamados repetidos, recorrentes no suporte, são desperdícios, retrabalho, ineficiência. Se você tem ali os mesmos erros se repetindo. Então, é um livro, é um guia prático que vai ser lançado aí entre final de 26 e início de 27, onde ele vai abordar essas situações do dia a dia, trazendo ali um framework para identificar retrabalho em cada um dos setores da empresa de software, no suporte, no desenvolvimento, na parte de teste, na parte de produto, na parte de implantação, a parte de CS e por aí vai. E como uma forma estruturada, usando esse framework que a gente aplica nos clientes, você consegue identificar esses retrabalhos ou ineficiências ou desperdícios, aprofundar uma investigação sobre ele e coordenar ações entre os setores para atuar na causa raiz, ou seja, ele afeta diretamente, é um livro que foi pensado para ser altamente enxuto, prático e direto ao ponto, que ao ler o livro, no primeiro capítulo do livro, você já vai poder baixar ali um documento, um template e iniciar a caça ao retrabalho que corrói a operação de muita empresa de software. Aproveitando a audiência de vocês, e é um livro que a ideia nasceu no ano de em novembro de 2025, quando eu participei de um Papo Pro, quando eu participei do Dia da CBR em São Paulo, no Brasil, e ali eu tive um insight, e aí venho montando esse livro, e o livro sempre foi pensado para pequena e média empresa de software, para operação, para otimizar a operação, para identificar gargalo, e aí no meio do caminho eu tive que adaptar por conta da IA, adaptei ao contexto da IA, e uma informação também em primeiríssima mão para vocês o livro sempre foi pensado como um guia de campo. E para provar isso, eu falei, como é que eu provo que este é um guia de campo? Eu fiquei com isso na cabeça. E depois de muitos chats, muitas conversas, o livro ele é um ingresso para um workshop. Quando você compra o livro, você vai poder resgatar o ingresso 100% gratuito para participar do workshop do livro, onde você vai poder aplicar um workshop online, ao vivo, de 4 horas. Então, quem comprar o livro tem ali um período de 1 ano para resgatar o seu ingresso, sem nenhum custo, e você vai poder participar de uma edição ao vivo, de um workshop totalmente mão na massa, onde você vai pegar as ferramentas do livro e vai poder identificar gargalos na sua operação. Desperdício, retrabalho e ineficiência que afetam o suporte, o desenvolvimento, a área de testes. Então, essa sempre foi a proposta original. E agora, isso foi repaginado para trazer um olhar de produtividade acelerado por IA e também um olhar de produtividade com ótica de produto. E, por último, o livro, além do workshop, ou seja, comprei o livro independente, seja edição física ou online, ou digital, você resgata sem nenhum custo para participar do workshop. Você tem ali, vão ter N oportunidades durante 1 ano. O livro vai ter um site, e no site você vai poder baixar um capítulo gratuito, você vai ter materiais adicionais, você vai ver ali comentários de profissionais que eu ouvi para fazer o livro sobre o impacto do retrabalho. Então, é um projeto que eu estou me dedicando com muito carinho, desde novembro de 2025. Está na fase final, agora eu devo terminar o 4º rascunho do livro e final até os próximos dias. E uma curiosidade, para entregar o livro, eu comecei escrevendo o livro. E depois eu descobri algumas coisas. Primeira coisa, eu comecei a fazer vídeos sobre tema. Aí eu falei, legal, fazer vídeo me gera material para o livro. Só que depois eu descobri uma coisa que ainda mais, para mim, foi assustadora. Eu falei, como é que eu... Aí eu comecei a rodar workshops do livro.
Então, eu rodei 15 workshops para lapidar o conteúdo do livro, para refinar o livro. Porque eu quero que o livro ajude a empresa de software a otimizar a operação, a identificar gargalo, a melhorar a eficiência, trabalhar com indicadores mínimos, ou seja, serve para o suporte, para o desenvolvedor, para a parte de teste, para a parte de produto, com uma visão muito fundamentada num pensamento Lean, em métodos ágeis, em gestão de projetos e por aí vai. É isso. Muito bom. Ô, Fernandes, Fala aí, Celso. já faço um outro convite aqui para ti também. Quando você for lançar o livro, fica aí o convite para você vir apresentar aqui no nosso podcast o livro, falar sobre ele. E a pergunta, eu acho que você já respondeu, vai fazer físico e online o livro? O livro vai ser físico e digital, exatamente. Físico e a versão e-book, né? Estou nos detalhes finais do livro. Estou na quarta versão do livro, né? E aí as mudanças ocorreram por causa da IA e por causa da execução do workshop, né? Então, uma das minhas descobertas foi: eu deveria ter começado o livro pela execução do workshop. Quando eu executei o workshop, quando eu entendi isso, o livro mudou completamente. E aí, quando eu olho o workshop hoje, eu vejo o livro inteiro dentro do workshop. É uma coisa, foi um aprendizado muito bacana. E eu estou muito empolgado com esse projeto, porque, por mais incrível que pareça, nós estamos falando aqui em maio de 2026, né, na plena era da evolução, da revolução da IA. É incrível, estou falando que eu estou no dia a dia da empresa de software, tá? Em diferentes empresas, como o retrabalho, o desperdício e a ineficiência fazem parte do dia a dia. E o que é pior? Tem algo que é pior. Eles se acostumaram com o caos, se acostumaram com a quebra de versão, se acostumou com alto volume de bugs. Assim, eu sei que parece surreal, mas é o que eu vejo. Se acostumaram com alto volume de chamados que se repetem. Se acostumaram com implantações que não são entregues no prazo. Se acostumaram com não ter visibilidade. Eu estou falando tudo. Eu tenho mais de 100 retrabalho, desperdícios e ineficiências catalogadas, que é o trabalho que a gente faz na consultoria de evidenciar e pegando na mão ali da empresa, em cada um dos setores, ajudando eles. Vamos endereçar isso aqui com muita tranquilidade, com muita calma, de forma muito gradativa e mais simples possível. Então, eu me assustei com isso num primeiro momento, mas é bom porque tem uma oportunidade e eu sempre olho o lado positivo. Acho que eu aprendi muito fazendo o livro e a gente teve mais de, acho que foram 12 pessoas que escreveram dando a sua opinião sobre como o retrabalho, a ineficiência e o desperdício afeta a operação do dia a dia de uma empresa de software. Então, são relatos de pessoas profissionais que eu admiro, que eu tive contato, que eu tenho contato e que estarão no site do livro. Então, o livro, físico e digital, comprou o livro, você participa do workshop, você tem ali um período de 1 ano, sem nenhum custo adicional, workshop ao vivo, mão na massa, onde você vai poder pegar o conteúdo do livro e aplicar e voltar para a sua empresa e fazer um diagnóstico de eficiência operacional, identificar retrabalho e com um plano de ação simples, execuível, com 1 ou 2 indicadores. Ô, Fernandes, eu sei que o João aqui tem uma pergunta para fazer, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, que eu não entendi exatamente, fazer aqui um parênteses. O que é uma quebra de versão? É uma versão que a gente implementa e ela tem bug e aí começa a dar problema no cliente? Seria isso? Uma quebra de versão? Isso é a versão quebrou, ela causou um caos na operação dos seus clientes. Okay. Por bugs, né? Muitas vezes não, uma coisa que estava funcionando para de funcionar, uma coisa que era de um jeito e mudou o jeito e ninguém avisou, ninguém comunicou. Isso é muito comum, infelizmente, porque assim, ó, uma coisa importante, eu estou no dia a dia da pequena e média
empresa de software, ou seja, eu estou no dia a dia da pequena e média software house, no dia a dia da pequena e média startup. Então, eu vivo isso. O meu contato diário é com programadores. Hoje eu tive duas reuniões com um cliente meu, que é uma startup de agro. Então, meu dia a dia é com desenvolvedores, é com líderes e gestores, ajudando eles a enxergar esse problema, né, da falta de qualidade, de defeito, e deixar claro para o desenvolvedor que ele tem grande responsabilidade, que não é simplesmente uma versão apresentou problema e está tudo bem. Não, não está tudo bem, porque o cliente não pensa que está tudo bem. Certeza que ele não pensa. Eu queria deixar aqui uma dica. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software pequena, bem pequena, com alguns clientes, e eu vou deixar aqui a dica que não sei se é a mais correta, mas aqui para o pessoal que está a ouvir, duas dicas que eu faço sempre já há muito tempo. O fato de nós ser a quebra de versão, conforme o Fernandes falou, isso é dia a dia, isso de fato pode acontecer, a gente tem que evitar, mas vai acontecer em algum momento, a gente tem que evitar. Então, o que eu faço é o seguinte: eu tenho pequenas e médias empresas dentro do meu catálogo. E tenho clientes que são mais próximos de mim, são amigos que eu tenho. E o meu produto, o que acontece? Meu produto, ele é instalado, produtos semelhantes são instalados nos clientes todos. Então, o que eu faço? Eu crio uma versão. Se for uma média ou grande alteração, o que eu faço? Eu faço os meus testes internos, só que sempre que a gente faz um teste, nós fazemos o teste daquilo que nós fizemos, de vez em quando a gente pega um bug, mas é difícil a gente pegar todos. Né? Porque o utilizador, ele faz coisas que a gente nem imagina com o nosso produto, né? Então, o que eu faço? Eu pego aquela versão, implemento naquele cliente que é mais próximo de mim, eu deixo lá o sistema a funcionar durante, sei lá, uma semana, às vezes, dependendo da versão, 2 semanas, ele usando o sistema normalmente, para ele que foi feito, e ele vai usando. Se acontecer alguma coisa, algum bug que eu não peguei, ele vai pegar, vai me relatar, porque já está instruído. Esse meu cliente, que acaba sendo um parceiro, ele está instruído para me avisar automaticamente para eu poder alterar. Já altero, já atualizo a versão dele, somente dele, e depois que aquela versão está redondinha, aí sim, e atenção, mesmo ela estando redondinha naquele cliente, também pode dar problema nos outros depois. Mas o percentual de problemas que vai acontecer depois que essa empresa, isso eu estou falando de empresas pequenas, tá? Se for uma empresa grande, provavelmente vai ter uma equipe de teste, ele vai testar tudo desde o início, testes funcionais e globais e tudo mais. Eu não tenho isso. Né? Então, eu tenho que ter uma parceria com o cliente. Então, ele vai lá, deixa naquele cliente, ele testa. Isso é um ponto. Não sei se é a melhor prática, mas é isso que eu faço e dá certo. É o que eu recomendo, exatamente, está no livro. E assim, é incrível, a gente recomenda, mas é igual tomar água, né? O pessoal recomenda que tem que tomar água, né? Mas o pessoal não toma, acho que é a mesma coisa. É uma das melhores práticas, é o que eu recomendo também. É muito simples, é efetivo, mas o pessoal brinca com a sorte. Tem o pessoal que brinca com a sorte, realmente, mas, enfim, faz parte. Mas é uma excelente dica, eu concordo contigo. Tá mudo para mim. Jorge? A segunda dica que eu digo que eu posso deixar aqui é o seguinte: sexta-feira não é dia de colocar produto em produção. Ponto. E se quinta-feira for feriado, então quarta-feira não se coloca em produção. Também não. Ok? Se você fizer ponte, por exemplo, quinta é feriado, sexta vou fazer ponte, então quarta-feira é sexta-feira. Eu não ponho em produção, ponto. A não ser que, vírgula, se o meu cliente está parado, deu algum problema extraordinário na sexta-feira ou na quinta-feira, eu preciso atualizar, mas aí eu vou atualizar aquele cliente, né? na sexta-feira. Então, sexta-feira, aliás, meus clientes que já estão comigo há muitos anos, eles já sabem, sexta-feira não é dia. Por quê? Porque se der algum problema na sexta-feira, e se meu cliente, eu tenho alguns clientes que abrem
no sábado e às vezes até domingo. Primeiro, eles vão me chatear. Fim de Segundo, semana já eles foi. não vão me encontrar. Porque é final de semana, cara. Eu também preciso descansar, né? Então, o que eu posso dizer é que a imagem da tua empresa perante esse acontecimento vai ficar muito mal. E eu por acaso, eu vejo, eu conheço algumas empresas, algumas equipas que trabalham em empresas grandes que implementam versões novas justamente sabendo que eles vão trabalhar no sábado. Então, o que acontece? Além de eu não implementar novas versões na sexta, eu procuro implementar versões novas grandes na segunda. Tá? Perfeito. Então, são as dicas que eu posso deixar aqui. Excelentes dicas. Fernandes, João, acho que é contigo. eu já respondeu anteriormente em parte à pergunta que eu vou fazer, mas para quem está entrando nesta área de desenvolvimento de software, de tecnologia, que conselho é que tu darias? O que é que tu dirias a esta gente que começa e vê um pouco a IA como concorrente direta? Bom, quem está entrando na tecnologia, primeiro, entender os fundamentos, estudar os fundamentos vai fazer muita diferença. Primeira coisa, estudar, né? Então, estudar os fundamentos, manter a mente aberta para aprender sempre, né? Independente se você é um desenvolvedor ou não. Acho que isso vale para todos nós, né? Manter a sede de aprender, né? Uma outra dica que eu dou também é executar o seu trabalho com visão de melhoria contínua, ou seja, você vai estar sempre executando o seu trabalho e pensando como melhorar ele. Você já vai estar na frente de 90% das pessoas, né? Porque a maioria não pensa nisso. A segunda coisa, uma outra coisa é a IA, ela não é um concorrente, ela é uma ferramenta de apoio, né? Então, use e abuse, mas o retorno, a resposta que ela te dá é responsabilidade sua. Cabe você a lapidar, a revisar, para entregar um conteúdo muito melhor, um conteúdo do qual você entende que está sendo falado ali, não pegar a primeira resposta. Então, não tenha preguiça de lapidar, de perguntar, de fornecer feedback para a IA, escrevendo mantendo uma conversa ali com chats, para que você tenha um resultado maior. Então, a primeira delas eu acho que é isso, né, Gi? Aprender os fundamentos, ter uma preocupação, então, também com o usuário. Quem usa o teu produto, né? Para que o teu produto, quem usa? Como ele usa no dia a dia? Quais são as principais tarefas que ele faz no teu produto? Como o teu produto ajuda ele? Ou seja, você que é da tecnologia, quanto mais você entender a realidade do teu cliente, mais você vai ajudar, mais você vai contribuir. Ajudar, que eu digo contribuir, mais você vai prestar um serviço melhor. Então, não veja a IA como concorrente, eu não vejo dessa forma. Eu acho que ela é um acelerador, né? Então, a empatia com o usuário, entender o negócio, trabalhar em conjunto com outros cargos e papéis, pessoal de teste, do suporte, se preocupar, né? Tem uma preocupação com uma organização mínima em anotar, né? Acho que anotar, documentar, a preocupação com o horário, né? A preocupação de comunicação e alinhamento com o seu gestor. Então, por exemplo, quais são as prioridades do seu gestor? Você está alinhado com isso? Você entende as prioridades? Você está colocando energia naquilo que o teu gestor acredita que seja o melhor? Então, esse alinhamento com o gestor, né? E muita atenção à comunicação. É muito fácil qualquer um de nós errar a comunicação. É muito fácil a gente querer dizer uma coisa e dizer outra, né? E, por último, desenvolver as habilidades ali comportamentais, as soft skills, ou como são chamadas agora, power skills. Então, que é o senso crítico, né? Que é o aprendizado contínuo, pensamento sistêmico, a empatia, né? A colaboração, trabalho em equipe. Então, invista também nas habilidades comportamentais, porque essas habilidades, né,
vão trazer maior impacto para o trabalho que você faz, vão te ajudar a ampliar esse impacto, a vender melhor o que você está fazendo, não ser apenas um mero executor técnico, né? Você pode fazer muito mais apenas comunicando o que você fez, né? Dando andamento, mostrando a visibilidade do que está sendo feito. Eu vejo muitos profissionais cometendo esse erro. Em que andamento que está? Estamos, né? Então, assim, é trabalho de todos nós. Então, essa empatia, o senso crítico, uma boa fundamentação, estudar, usar muito a IA para ganhos de produtividade e, por último, não adianta usar a IA e não conseguir medir o ganho, né? Onde está o ganho? Qual é o número que evidencia o ganho, né? Então, naquele cliente que eu mencionei, a gente tem um ganho claro. 2025, 3 dias e meio, 3 pessoas. 2026, 28 minutos, usando o Manus AI, né? Não é sobre a ferramenta, é sobre o ganho que eu vou gerar para a minha empresa, para o meu time, para o meu negócio, e como eu comunico isso. Então, eu acho que isso são dicas que servem para qualquer profissional, principalmente para quem está entrando, vai entrar na frente, que é executar um trabalho bem feito, com visão de melhoria contínua, foco no cliente, investir nessas habilidades de senso crítico, aprendizado contínuo, trabalho em equipe, melhor comunicação, né? Ajudar o colega e contato frequente com o usuário, e entender o que você está fazendo para aquele usuário, quem é o teu cliente, por quê. Acho que isso, para mim, é o que vai fazer diferença, é o que faz a diferença e vai fazer cada vez mais. E tu terias algum livro para recomendar para esse pessoal que vai começar agora? Eu tenho, deixa eu ver aqui, ó. Para quem vai começar, eu vou indicar esse livro aqui, que é o Mentalidade, o Engenharia de Software. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu pegar Foi que você isso, mandou o link, né? Isso, eu vou mandar. Esse é um livro bem bacana. Vou pegar ele aqui diferente, vou pegar o link da Amazon aqui, ó. Aqui é um link do Brasil, é um livro que acabou, Depois a gente coloca o link, não precisa. Tá bom, então legal. Diga se tem outro título, por exemplo, que você possa dizer. Esse é o Engenheiro de Software com Mentalidade de Produto, e deixa eu pensar um outro livro aqui que é muito bacana. Ah, lembrei. Um livro para quem se preocupa com o cliente de verdade. É um livro para desenvolvedor, para quem é líder, para quem é publicitário, para quem é dono de empresa, para quem tem uma cafeteria, para quem se preocupa com o cliente. O livro deixa eu pegar ele aqui, deixa eu ver aqui, A Vida Secreta dos Clientes. Este é um livro incrível para quem é um livro para profissionais de tecnologia, profissionais de marketing, profissionais de atendimento, profissionais de CX. É um livro que vai ajudar você a entender o quanto é importante você saber quem é o seu cliente, como ele usa o seu produto, como ele consome e as diferentes formas que ele consome. Esse livro é excepcional, fora da curva. Então, são 2 livros. Engenheiro de Software com Mentalidade de Produto, aqui é desenvolvedor. Olha o som. Então, Engenheiro de Software e o outro é A Vida Secreta dos Clientes. É isso. O som falhou um bocadinho, mas deu para entender. Fernando, já estamos aqui com, acho que 1h30, mais ou menos, de papo. Nós conversaríamos aqui o dia inteiro de vários temas. Eu não sei se você preparou aí alguma coisa para mostrar para a gente, alguma coisa prática, mas não sei se a gente está a ocupar muito o seu tempo. A gente pode marcar um outro papo no futuro para você mostrar algo prático aqui para o pessoal de softwares. Fernandes, como eu falei, já passamos aí mais ou menos 1h30 de papo, foi um papo bem bacana. E eu queria, por favor, se você puder deixar aí uma mensagem final para os nossos seguidores, né, para o pessoal que viu aí esse papo bacana aí com o Fernandes. Deixa aí, por favor, uma mensagem final para
para nós, Fernandes? Bom, foco no cliente, melhoria contínua e sede de continuar aprendendo com todos e execute o seu trabalho com excelência. Contribua e colabore com seus colegas, que isso vai ecoar na sua reputação, no seu rendimento, e o impacto que você vai ter no seu trabalho vai ser muito mais. É isso. Bacana, bem bacana mesmo, bem bacana. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço aí as pessoas que viram esse podcast. Não esqueça de deixar o seu gosto, subscrevam ao nosso canal. Comentem também. Comentem, exatamente. Comentem. A gente vai deixar os links todos dos livros que o Fernandes indicou. O canal do Fernandes também. Qual é o seu canal, Fernandes? Diz aí os seus contatos, suas redes sociais, por favor. Você vai me achar lá no YouTube. Eu vou passar o link para você. Você coloca fernandeslima.ajaional lá no YouTube. Vou passar o link para vocês também. Vocês colocam lá no canal no YouTube. É um pequeno canal. Uhum. Vou colocar aqui também. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui no chat. E aí você coloca aí. Maravilha. Vou colocar aqui. Nós vamos deixar aí o contato do Fernandes, o LinkedIn dele, o canal no YouTube, nos comentários desse vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Fernandes, por esse tempo aí que disponibilizou para nós. Obrigado aí pelo papo. E meu amigo João, muito obrigado aí novamente pela sua parceria, pela essa companhia, tá bem? Muito obrigado a todos. Se quiser deixar aí também uma mensagem final, meu amigo João. Como já dissemos no princípio, estamos aqui para partilhar conhecimentos e experiências de profissionais de várias áreas, não é só dedicado à programação. Neste caso, temos aqui um profissional que nos ensinou, deu-nos um insight muito grande sobre como olhar na perspectiva do desenvolvimento hoje em dia, o cliente, o produto. Não podemos desassociar uma coisa da outra, é um erro fatal que, infelizmente, ainda vemos acontecer. Aproveitem, se quiserem ter conhecimento mais a fundo, entrem em contato com ele, que ele terá todo o gosto em arranjar qualquer coisa, e cá estamos. O conhecimento que é nosso é também vosso. É isso aí. Meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, João. Valeu, Fernandes. Valeu. Bye, bye. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Papo Dev com Portinho são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição dos apresentadores, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não estando vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer dúvida sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contacto connosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.